O título do nosso sermão de hoje é Todas as coisas unidas em Cristo. O texto se encontra em Efésios 1, do versículo 7 até o versículo 10. Nós leremos o texto e aqueles que quiserem, por favor, podem acompanhar no projetor, na projeção. Não vou pedir aos irmãos que se coloquem de pé, o texto é curto, mas aqueles que quiserem podem fazê-lo. Nos diz o seguinte a palavra do Senhor, Efésios 1, versículo 7 ao versículo 10. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério de sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convertir em Cristo todas as coisas, tanto as celestiais quanto as terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como as flores do campo. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, nós temos aprendido nessa série que Deus, de acordo com o conselho de sua vontade, de acordo com a sua soberana vontade, de acordo com o seu soberano prazer, com a sua benevolência, Ele predestinou todos aqueles quantos Ele um dia viria a chamar ao seu aprisco. Meus irmãos, nós entendemos que desde antes da fundação do mundo, desde que antes que o mundo viesse a existir, desde o momento antes em que Deus viesse a falar, haja luz, Ele já havia em sua soberana vontade, em seu soberano prazer, escolhido todos aqueles a quem Ele um dia viria a chamar. A estes, Deus entregou a Cristo todos aqueles escritos um por um em uma folha, e Ele disse: estes você vai remi-los, estes você vai salvar, estes são aqueles que eu escolho. Nós entendemos também, meus irmãos, que essa escolha não foi por nenhuma coisa que nós viéssemos a fazer. Essa escolha, essa eleição, esse plano de Deus, não entrou nada, absolutamente nada da nossa vontade nesse plano magnífico de Deus. Meus irmãos, é por isso que o apóstolo Paulo, desde o versículo 3, ele vem proclamando, ele vem cantando, ele vem orando, ele vem glorificando a Deus de uma maneira, meus irmãos, que eu jamais poderia pregar. Eu me sinto incapacitado, eu me sinto impotente quando eu leio um texto como esse, de querer, meus irmãos, falar qualquer palavra para acrescentar o mínimo que seja as magníficas palavras que o apóstolo nos deixou nesse texto. Ele fala, meus irmãos, ele já vem falando desde o versículo 3 e agora nós iniciamos o versículo 7, e a cada instante ele vem aumentando a intenção, vai ficando cada vez mais forte, e o coração do apóstolo Paulo é derramado no texto, e a sua vida e tudo aquilo que ele pode, todas as palavras que o ser humano pode conseguir, ele vai colocando ali, antes que o coração do apóstolo venha explodir em um louvor magnífico a Deus. Porém, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo nos fala é que este plano que Deus determinou antes da fundação do mundo, Ele tem no nosso universo, no tempo e no espaço, a sua posição. Meus irmãos, Deus determinou e decretou, de acordo com a sua soberania, a forma em que os eleitos, a forma em que aqueles aos quais Deus escolheu seriam redimidos finalmente e seriam reconciliados com Ele mesmo no período no qual Ele próprio determinou. E ele diz, meus irmãos, o apóstolo Paulo ensina a partir do versículo 7, a primeira coisa é que nele, em Cristo Jesus, em seu sangue, nós temos a redenção. Meus irmãos, somente no sangue de Cristo Jesus nós temos a redenção. Somente, meus irmãos, pelo sangue de Cristo pode haver o perdão dos nossos pecados. Meus irmãos, nós nos encontrávamos distantes de Deus, nós nos encontrávamos afastados de Deus. O homem, na sua queda, ele quebrou a lei primordial, a lei principal que Deus havia dado. No dia em que você me desobedecer, você vai morrer. E, meus irmãos, o homem de livre e espontânea vontade, no único momento da história em que o homem verdadeiramente teve o seu
a sua vontade livre, ele escolheu se tornar escravo de Satanás, a ser, meus irmãos, servo, fiel, dedicado e obediente a Deus. Mas Deus, meus irmãos, ao ver a raça humana em tamanha miséria, ele não simplesmente disse: eu vou permitir com que todos eles pereçam a eternidade no inferno, exatamente porque antes da fundação do mundo ele já sabia todas as palavras, todas as letras que escrevem o seu nome. Antes, meus irmãos, da fundação do mundo, ele já havia escrito no livro da vida do Cordeiro o nome de todos aqueles que ele iria salvar. E ele, meus irmãos, de uma forma temporária, ele providenciou no Antigo Testamento, como nós lemos em Levíticos 17:11, pois a vida da carne está no sangue, e eu dei a vocês para fazerem propiciação por si mesmos no altar. É o sangue que faz propiciação pela vida. Vocês estão entendendo, meus irmãos? A morte só pode ser paga através da morte. Não existe condição de nós pagarmos a morte sem que haja uma morte como substituição por aquele pecado que levou à morte. No Novo Testamento, quando João Batista viu Jesus Cristo vindo para ser batizado, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus porque o seu sangue foi derramado. Ele é o Cordeiro de Deus porque todos os cordeiros, todos os animais que derramaram o seu sangue no Antigo Testamento, eles estavam apontando para Cristo. Não havia, meus irmãos, nenhuma eficácia no sangue que era derramado daqueles animais. Quando o bode era morto no Antigo Testamento, o seu sangue era só o sangue de um bode, nada mais, nada menos. Não podia haver remissão de pecados, meus irmãos, porque somente no sangue de Cristo existe a remissão de pecados. Quando uma pessoa chegava na porta do tabernáculo com aquele cordeiro, colocava a mão na cabeça do cordeiro, a sua esperança era naquele cordeiro que João Batista disse, porque aquele animal que estava ali não podia tomar substituição, não podia ser o substituto de nenhum homem, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Em Apocalipse 7, no versículo 14, quando João viu a multidão de pessoas, quando ele viu a multidão dos salvos, ele disse: estes foram aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Estes foram aqueles que lavaram as suas vestimentas no sangue do Cordeiro. Em Hebreus 9, no versículo 22, nós lemos: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sem derramamento de sangue não pode haver perdão de pecados. Mas por que sangue? Por que sangue? Porque sangue é o sinal da vida. A vida do homem está no sangue. Quando o homem pecou e sobre ele veio a punição da morte, porque o pecado do homem é algo terrível. Meus irmãos, o pecado do homem é algo que traz sobre ele a morte. E a morte em todos os aspectos. Em primeiro lugar, a morte espiritual, a separação. Quando nós pecamos contra aqueles que nós amamos, acontece uma separação, acontece algo que faz nós nos tornarmos distantes. Quando eu brigo com a minha esposa, e parece que isso acontece mais do que deveria acontecer, naquele momento eu sinto que houve uma separação entre nós dois, e até que nós possamos novamente nos encontrar e fazer uma reconciliação, e ela me perdoar, que é o que acontece na maioria das vezes, não existe novamente comunhão, porque a comunhão fica quebrada. Meus irmãos, o mesmo acontece com Deus, exceto em um padrão maior, porque eu sou pecador como ela é. Quando eu peco contra ela e ela peca contra mim, nós não estamos fazendo nada além daquilo que é a nossa natureza. Mas quando nós pecamos contra Deus, o nosso pecado é algo repugnante, é algo, meus irmãos, que somente através do sangue pode haver uma reconciliação. Meus irmãos, a Bíblia nos ensina que a alma que pecar, essa morre. Meus irmãos, algumas pessoas dizem, e algumas igrejas ensinam a respeito de algo que eles chamam por aí de maldição, que passa de pai para filho. É a maior estupidez.
pode dizer. A Bíblia ensina que a alma que pecar, essa morrerá. Em Ezequiel 18, versículo 4, é exatamente isso que Deus está falando. E ele diz, de fato, pois todos que pertencem, tanto o pai quanto o filho, aquele que pecar, esse morrerá. Aquele que pecar, esse é que vai morrer. Meus irmãos, em Romanos 6, 23, nós lemos, porque o salário do pecado é a morte. Meus irmãos, o salário do pecado é a morte. Isso é moralidade. Se vocês querem saber o que é moralidade, é isso. Isso é justiça, isso é ser moral. Isso é algo, meus irmãos, que é justo, porque Deus disse, Deus decretou, Deus afirmou na sua soberana vontade que aquele que cometesse um pecado contra ele, esse seria aquele que pagaria e esse morreria. Meus irmãos, nós estamos completamente perdidos. Nós estamos completamente incapacitados. É impossível de nós conseguirmos ludibriar a Deus. É impossível de nós conseguirmos enganar a Deus. Meus irmãos, uma religião aonde não existe sangue, uma religião aonde não existe morte, é uma religião falsa. Uma religião que oferece um encontro com Deus sem que haja derramamento de sangue, sem que haja morte, é uma religião falsa, assim como são os muçulmanos e o judaísmo moderno. Uma religião de judeu que oferece uma reconciliação com Deus, mas que não tem derramamento de sangue. Ela é uma religião falsa, e aqueles que seguem perecerão eternamente no inferno. Não importa o que outros possam estar oferecendo por aí, porque sem derramamento de sangue não tem reconciliação. O homem pecou, ele tem que morrer, e sem o derramamento de sangue não existe morte, e sem morte não existe reconciliação. O problema é que não é qualquer sangue. O problema é que é somente um sangue que pode fazer reconciliação. Só existe, meus amados, um sangue que pode trazer reconciliação. Só existe um sangue que pode trazer perdão de pecados. Tem que ser o sangue de um homem. No Catecismo de Heidelberg, quando nós aprendemos no ano passado, a pergunta 16 nos diz: pode qualquer sangue fazer remissão de pecados? Ou pode qualquer homem substituir outro homem? E o catecismo, fundamentado na palavra de Deus, nos ensina que não pode, porque todo homem tem pecado em si mesmo. Meus irmãos, para que o homem pudesse assumir o nosso lugar, ele tem que ser um homem perfeito em todos os seus aspectos. Ele tem que ser um homem que, se você olhar pela direita, ele é perfeito. Se você olhar pela esquerda, ele é perfeito. Se você olhar de frente, de trás, de cima, de todos os lados que você olhar, esse homem é perfeito. Esse homem é um homem que obedeceu perfeitamente à lei de Deus. Tem que ser um homem que nasceu sem pecado, um homem que durante todo o viver da sua vida jamais cometeu algum pecado, e ele tem que ser um homem que não tem pecado de si mesmo, porque se ele tiver um pecado de si próprio, ele não pode substituir outro homem, porque ele tem que pagar pelos seus próprios. O catecismo nos ensina que o homem, para que ele possa substituir outro homem, ele tem que ser o que nós chamamos de um homem Deus. Ele tem que ser perfeito, como nós somos perfeitamente humanos. Ele tem que ser completamente humano, e ele tem que ser Deus, porque ele não pode ter pecados em si, e ele tem que obedecer completamente à lei de Deus. O que é, meus irmãos, o padrão da perfeição? O padrão da perfeição é a lei de Deus. Se você falar assim, eu quero ser perfeito, você tem que obedecer toda a lei de Deus. Você tem que obedecer completamente à lei de Deus, porque somente a lei de Deus é perfeita. A lei de Deus é completamente perfeita, e Deus diz: esta é a minha lei, obedeça essa minha lei e você será perfeito. E Cristo, meus amados, foi o único que conseguiu obedecer perfeitamente a lei de Deus. Por isso é que nós, quando somos chamados ao Evangelho, nós somos chamados à obediência a Cristo. Nós somos chamados a imitar a Cristo, porque Cristo viveu de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando ele foi tentado, ele disse a Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Meus irmãos, nós
temos que viver a nossa vida de acordo com toda a palavra que procede da boca de Deus. Nisso eu quero falar para os irmãos um pouco, porque muitas pessoas confundem, e nós somos propensos a confundir as coisas. Meus irmãos, nós somos justificados. Nós aprendemos antes que nós somos justificados. Nós jamais seremos condenados, mas nós podemos jamais confundir justificação com santificação. Meus irmãos, tem gente que ele comete pecado, ele se sente convicto, ele sente que ele agora está sendo condenado, e ele sente isso de forma errada. Nós não podemos sentir que nós estamos sendo condenados. Nós estamos sendo convencidos do nosso pecado, não condenados, porque aqueles que já foram justificados, eles jamais podem ser condenados. Justificação nos garante a salvação e nos dá a oportunidade de adorar a Deus em espírito e em verdade. Mas santificação é o desejo de todo crente. Quando nós lemos a lei de Deus e quando nós vemos que nós não estamos sendo fiéis à lei de Deus, nesse momento ela não está nos condenando, ela está nos convencendo de que nós estamos errados. E a nossa atitude é nos humilharmos e falar: Senhor, eu reconheço e eu mudo. E nós tomamos uma nova direção no nosso viver. Meus irmãos, nós temos que entender também que essa convicção, Deus usa o Espírito Santo para nos trazer essa convicção através da revelação da sua palavra e do estudo da mesma. Não é algo, meus irmãos, que é subjetivo. Essa revelação e essa convicção que parte do Espírito Santo, ela não é algo que você pode conseguir e adquirir através dos seus pensamentos ou através dos seus sentimentos. Muitas pessoas, eles são levados por um sentimentalismo falso dentro das igrejas, onde o pastor, usando de métodos psicológicos, ele faz a pessoa chorar. De cara eles começam a cantar bastante música, que é muito emotiva, para a pessoa ficar sentimentalmente fraco. De a pouco ele consegue fazer a pessoa chorar, e o indivíduo sai dali acreditando que aquele sentimentalismo barato que ele foi levado é, meus irmãos, uma convicção do Espírito Santo. O Espírito Santo age através do conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é objetiva, ela não é subjetiva, ela não é algo, meus irmãos, que nós pensamos: eu acho que isso é pecado, eu penso, eu sinto. Não, aquilo que a palavra de Deus nos diz, é isso que nós obedecemos, é isso que nós cremos e é isso que nós fazemos. Meus irmãos, cuidado, porque nós temos que entender que a revelação do Espírito Santo vem até nós quando nós lemos a palavra de Deus. Não é algo que ele fala aos nossos pensamentos, porque se for assim, o Espírito Santo está falando um monte de mentira para um e um monte de mentira para outro, e não existe harmonia na palavra de Deus. Mas quando o Espírito Santo fala, ele fala quando você está lendo, quando você pega a Bíblia e você lê, e você fala: isso é o Espírito Santo que está falando comigo, e essa palavra eu vou obedecer. Nós aprendemos agora que o homem, para que possa tomar o lugar de homem, ele tem que ser perfeitamente humano, e um homem perfeito. Mas somente isso não é o suficiente, porque agora nós temos um outro problema: o peso da ira de Deus. O peso da ira de Deus sendo colocado sobre um homem qualquer vai trazer sobre ele a condenação eterna. Porque, veja bem, se a ira de Deus, que demanda pagamento pelo pecado, morte e separação eterna, for colocada em um homem, somente homem, ele vai ter que pagar a prestação para sempre, porque a dívida é muito alta. É como se alguém comprasse uma casa igual eu, e agora eu vou passar o resto da minha vida pagando a dívida que eu fiz. Com Deus, o indivíduo, se caso ele não for Deus, se esse homem que vai pagar pelos seus pecados, ele não for também Deus, ao mesmo tempo que ele é homem, ele jamais vai conseguir pagar de uma vez só todo o peso da ira de Deus sendo derramado sobre ele. Sendo assim, meus irmãos, Cristo, ele tinha que ser perfeitamente homem como ele foi, para tomar o nosso lugar, e perfeitamente Deus, para tomar sobre ele a ira de Deus, da qual nós somos merecedores. E meus irmãos, e quando ele faz isso,
quando ele é perfeitamente homem, quando ele é perfeitamente Deus, ele consegue obedecer à lei moral de Deus e ser o nosso substituto. Agora, nós falamos a respeito da lei moral e da lei cerimonial. Meus irmãos, existe uma diferença entre a lei moral do Antigo Testamento e a lei cerimonial. A lei moral do Antigo Testamento, ela nos convence e ela nos mostra que nós somos pecadores. Este é o objetivo da lei. O objetivo da lei de Deus é nos mostrar que nós somos pecadores, e quando nós observamos a lei moral, nós vemos que essa lei ela permanece, ela jamais tem o seu fim. Mas, meus irmãos, existem pessoas que dizem, antigamente as pessoas viviam pela lei, hoje eles vivem pela graça. Vocês já ouviram pessoas falando isso? Porque eu acredito que pelo menos 98% das igrejas estão falando isso por aí. Falando assim, eles estão dizendo a você, você não tem mais que se preocupar com a lei de Deus, porque eles confundem as leis cerimoniais com as leis morais. Meus irmãos, a lei moral de Deus do Antigo Testamento é a mesma lei moral do Novo Testamento. Jesus Cristo dizia isso. Ele dizia que a lei moral de Deus, ela permanece, ela tem que ser obedecida. A lei moral, ela vem nos mostrar que nós somos pecadores. A lei cerimonial, ela vem mostrar a forma em que você conserta o seu relacionamento com Deus. A lei, meus irmãos, nem a moral e nem a cerimonial do Antigo Testamento jamais foi entregue para salvar ninguém. Não existe ninguém que jamais foi salvo por obediência da lei. A lei é o padrão pelo qual o crente em Cristo vive a sua vida. A lei moral é o padrão pelo qual o crente vive a sua vida. A lei cerimonial é a maneira em que o crente conserta o seu relacionamento com Deus. E agora, meus amados, esta lei cerimonial que havia no Antigo Testamento, onde havia unção com óleos, derramamento de sangue, morte de animais, essa lei eram leis que apontavam para a pessoa de Cristo, mas essa lei perdeu todo o seu valor, uma vez que a realidade teve o seu cumprimento. Ou seja, as leis cerimoniais do Antigo Testamento, como sacrifícios de animais, queimação, ofertas, oblações, unções com óleos, todas essas leis, elas tiveram o seu cumprimento em Cristo. E hoje, se nós usarmos qualquer uma dessas leis, nós estamos eliminando Cristo. Nós estamos dizendo que Cristo não tem valor, Cristo perdeu o seu valor, porque essas leis elas eram sombras, mas a realidade é Cristo. Meus irmãos, ninguém no Antigo Testamento, ninguém desde Adão até o presente momento, jamais foi e nem pode ser justificado, exceto pela fé em Cristo Jesus. Somente pela fé em Cristo Jesus e através do sangue único de Cristo, nós podemos ter a verdadeira reconciliação com Deus. Meus irmãos, se você, meu amado, não trocar os seus pecados, se você não trocar a sua condenação pela santificação, pela justiça e por Cristo, pela fé, você jamais vai receber a reconciliação com Deus. Isso quer dizer, você jamais vai entrar na vida eterna. Pela fé, nós cremos que Cristo tomou o nosso lugar e nós entregamos a Ele os nossos pecados, e por cada um deles Cristo morreu e sofreu a eternidade no inferno. E por que Deus fez isso? Como Deus fez isso? Meus irmãos, Deus fez isso pela graça. Deus fez isso pela graça. A minha vontade agora é de sair gritando aleluia, mas eu não vou fazer isso para não tirar a atenção de vocês daquilo que está sendo falado. Meus irmãos, Deus fez isso pela graça, única e exclusivamente pela sua vontade. Não foi por nada que eu e você fizemos, foi porque Ele quis. Em 2 Timóteo 1,9 nós lemos que Deus que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, não por causa do que nós fizemos, mas por sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Meus amados, desde a eternidade, a graça que de Deus nos foi dada em Cristo Jesus, não por obras, não por nada que nós fizéssemos. Em Tito 3, versículo 5, ele diz: não foi por causa de atos de justiça
consolador do Espírito Santo. Não foi, meus irmãos, pelas obras, não foi por nada, não foi porque Deus viu que nós seríamos pessoas boas. Não, nós lemos antes em Efésios que nós não fomos salvos por causa das obras, mas nós fomos salvos para as boas obras. Se nós fomos salvos para as boas obras, então não é pelas boas obras. No versículo seguinte, ele nos diz e fala a respeito de sabedoria e conhecimento. Meus irmãos, sabedoria e conhecimento são duas coisas que andam junto, as quais as nações buscam e as pessoas do mundo buscam. As pessoas e as nações dizem que eles são sábios. Olhem para nós, dizem as nações. Os Estados Unidos dizem: venham todas as pessoas do mundo para vocês adquirirem conhecimento e sabedoria. A Inglaterra, com as suas grandes universidades, Oxford, eles dizem: vem para Oxford, porque nós somos as melhores universidades do mundo. Nós temos sabedoria, nós temos conhecimento, nós somos os mais sábios. E no entanto, eles dizem e afastam-se da fonte eterna de sabedoria e conhecimento, porque a fonte eterna de sabedoria e conhecimento encontra em Cristo. Colossenses 2, versículos 3 nos diz: nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Em Cristo Jesus, meus amados, estão toda a fonte, todo o tesouro de sabedoria e todo o tesouro de conhecimento. Em Hebreus 1:3, a palavra de Deus nos diz: o Filho, Cristo Jesus, é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de terem realizado a purificação dos pecados, se assentou a majestade de Deus nas alturas. Meus irmãos, em Cristo se encontra a expressão exata de Deus. Meus irmãos, não existe sabedoria, não existe conhecimento sem o conhecimento de Deus. Conhecer a Deus é conhecer a Cristo. Meus amados, se você acredita que você tem sabedoria, que você tem conhecimento, mas você não conhece a Cristo, se você não conhece a Deus através da expressão do rosto de Cristo, você não conhece a Deus. Meus irmãos, Cristo viveu a sua vida em favor do seu próximo. Cristo, contrariamente a nós, ele viveu a sua vida em função do seu próximo. Ele não era egocêntrico como nós cristãos somos. Ele não era preocupado com aquilo que seria o melhor para ele. Ele não estava preocupado com o carro que ele teria, com a casa que ele teria. Os pastores hoje em dia falam para vocês assim: eu estou vendo uma casa no seu futuro. E a povo da igreja: aleluia, glória a Deus. Eles são egocêntricos, egoístas, mentirosos como todo ser humano é. Cristo viveu a sua vida por amor e em função do seu próximo. Em João 14, no versículo 9, Filipe, depois de ter convivido 3 anos com Cristo, chega para ele e fala: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus Cristo ficou meio aborrecido e falou: Filipe, há tanto tempo você está comigo e você me pede para ver o Pai? Eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim vê o Pai. Em Cristo se encontra a expressão exata de Deus. Em Cristo se encontra a pessoa de Deus revelada. Meus irmãos, o Deus Criador de todas as coisas, Ele não é um ser egocêntrico que pensa em si, mas Ele é alguém que busca a sua intimidade com o seu próximo. E é em Cristo que nós encontramos a expressão exata de Deus. Em 2 Coríntios 4:6, a Bíblia nos diz: pois Deus, que disse das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O conhecimento da glória de Deus foi-nos revelado na face de Cristo. Meus irmãos, isso não é misticismo, isso não é o Espírito Santo vai revelar. Ele já revelou, Ele já nos mostrou qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Em João 14, 26, Jesus Cristo nos diz:
Santo que o Pai enviará no meu nome, lhes ensinará todas as coisas. Mas não parou por aí não. Como é que ele vai ensinar todas as coisas? Ele lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Vocês estão percebendo? Cristo vivia a sua vida baseado na palavra do Pai. Tudo que ele ia falar, ele fala assim: eu não falo as palavras de mim mesmo, mas eu falo as palavras do Pai que me enviou. Eu falo as palavras que o Pai me deu. Aquilo que eu falo, eu não falo de mim mesmo. Todas as horas que Cristo falava, ele disse: assim diz as Escrituras. Assim diz as Escrituras. Qualquer coisa que sai das Escrituras são tradições de homens. Não corta o seu cabelo, não veste essa roupa, não veste aquela roupa. Usa esse tipo de perfume. Eu acho que até isso vocês estão dando aqui nos dias, né? Perfume de Cristo. Que os dias vai, já tem aí J-Lo, já tem, daqui a pouco tem Cristo, whatever que eles quiserem colocar. Meus irmãos, não. Nós vivemos de acordo com a palavra de Deus. Nós vivemos de acordo com toda a expressão que sai, com toda a palavra que procede da boca de Deus. Revelação parcial, revelação egocêntrica, revelação parcial é revelação incompleta e é revelação errônea. Se a revelação não é fundamentada em toda a palavra de Deus, ela é errônea, e por ser errônea, ela não provém de Deus, e ela não pode levar ninguém à salvação e à vida eterna. Meus irmãos, saber o que Deus quer de nós é verdadeiro conhecimento e verdadeira sabedoria. Salmo 119, 98: os teus mandamentos me tornam mais sábios que os meus inimigos, porque eles estão sempre diante de mim. Provérbios 2:6: pois o Senhor é quem dá sabedoria, e da sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Deuteronômio 4:6: quando Moisés estava lembrando a nação de Israel, que agora entraria na terra prometida, a respeito de todas as leis que ele havia dado, que havia sido por ele entregue, Moisés disse à nação de Israel: vocês devem obedecer esses mandamentos e devem cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Meus irmãos, quando nós obedecemos os estatutos de Deus, quando nós obedecemos a lei moral de Deus, nós somos reconhecidos por todas as outras pessoas como nação inteligente e sábia. Sabedoria e inteligência vêm do conhecimento da palavra de Deus. Finalmente, o apóstolo Paulo fala que Deus realizou todas essas coisas na plenitude dos tempos. Quando chegou a plenitude dos tempos, o apóstolo Paulo também diz em Gálatas 4, versículo 4: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Na plenitude dos tempos. Meus irmãos, aquelas pessoas que têm problema com a soberania de Deus, aqueles que não acreditam que Deus é soberano, mas que o homem é soberano, eles têm problema e eles encontram erro no tempo e na plenitude de Deus. Tem duas coisas que eles encontram dificuldade, que eles não conseguem aceitar: o tempo de Deus e a soberania de Deus, e a forma da redenção. Eles dizem o seguinte: não pode ser somente através de Cristo que o homem pode ser salvo, porque aqueles que viveram antes de Cristo, como eles podem ser salvos sem o conhecimento de Cristo? E aí, meus irmãos, eles estão dizendo assim: Deus, o Senhor não sabe a hora de enviar Cristo. O Senhor tinha que ter enviado Cristo há muito tempo atrás, para essas pessoas que morreram sem conhecer Cristo pudessem ser salvas. Porque, meus irmãos, não existe outra opção de um homem que odeia e detesta a Deus ser salvo, exceto através de uma transformação e através de Cristo. É impossível alguém antes, ou que não jamais ouviu falar de Cristo, que odiava a Deus, ser salvo. Isso é sentimentalismo sem sentido. E, meus irmãos, e essas pessoas que acreditam que Cristo veio na hora errada, eles agora encontram problemas com o tempo em que Cristo veio. E porque eles encontram problema com o tempo em que Cristo veio, eles encontram problema com a forma e com a única maneira de salvação.
E Paulo silencia mais uma vez nesse texto, como ele silencia em Romanos 9, dizendo: quem és tu, ó homem? Quem és tu? Quem você acha que você é para você argumentar com Deus a respeito daquilo que Deus faz? Quem você acha que você é? Quem? E aqui ele diz assim: e na plenitude dos tempos, no momento certo, na dispensação correta, no momento correto, no momento exato, Deus enviou Cristo. Cristo veio, meus irmãos, nem um dia antes, nem um dia depois, mas ele veio no momento exato. João Calvino disse as seguintes palavras: deixe a presunção humana se silenciar, porque na providência de Deus todo acontecimento é regulado. Que a presunção humana se cale diante da soberania de Deus, porque de acordo com a providência de Deus todo acontecimento é ordenado e regulado. Deus enviou Cristo. Cristo veio na plenitude dos tempos. Cristo veio no momento exato para realizar o sacrifício exato. E você, meu amado, dê graças a Deus, porque hoje você ouve falar de Cristo. Porque qualquer um que morreu ou que faleceu sem o conhecimento de Cristo vai passar a eternidade no inferno. E se você tiver problema com isso, você tem problema com Deus. É melhor você pensar bem a respeito de com quem você está tendo problema. E finalmente eu quero falar a respeito do grande evento. O apóstolo Paulo diz que Deus fez fazer em Cristo, Ele fez convergir em Cristo, Ele uniu em Cristo todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra. Meus irmãos, em Cristo toda a reconciliação de Deus com o mundo é realizada. A reconciliação de todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra, ela somente acontece em Cristo. Quando Cristo orou, Ele disse que Ele nos ensinou dizendo que seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu. Meus irmãos, naquele momento Cristo estava dizendo: eu vim para que todas as coisas em Cristo, todas as coisas em mim pudessem agora ser restauradas, para que em mim todas as coisas pudessem ser estabelecidas. Meus irmãos, nós não precisamos mais lutar para descobrir qual é a vontade de Deus, porque ela já nos foi revelada. A vontade de Deus é fazer convertir em Cristo todas as coisas, é para que tudo seja submisso a Cristo. O nosso objetivo é trazer toda a mente submissa à vontade e à mente de Cristo. A nossa função é pregar o Evangelho de maneira que todo ser humano e que todas as pessoas se submetam à mente e à vontade de Cristo. Meus irmãos, e Ele faz isto em amor. Ele faz isso através do amor. Do amor, meus irmãos, ao nosso próximo. Todas as coisas caminham em direção à reconciliação e à obediência a Deus em Cristo Jesus, através do amor. É através da obediência à lei de Deus que o amor é manifesto. O amor, meus irmãos, é o cumprimento da lei. Em Romanos 13:10 nós lemos: o amor não pratica o mal contra o próximo, portanto o amor é o cumprimento da lei. Meus irmãos, nós trazemos todas as coisas submissas a Deus, nós restauramos todas as coisas, nós reconciliamos novamente o céu e a terra quando nós amamos o nosso próximo, quando nós obedecemos a lei. O apóstolo Paulo também nos ensina em Gálatas 5:14: toda a lei se resume num só mandamento: amar o seu próximo como a si mesmo. Meus irmãos, Jesus Cristo disse: a lei de Deus se resume em amar a Deus com todo o seu entendimento, com toda a sua força, com todo o seu coração, com toda a sua alma. E o segundo maior mandamento é semelhante a esse: amar ao próximo como a ti mesmo. Mas o apóstolo Paulo diz que é mais. O apóstolo Paulo simplifica mais ainda a lei de Deus. Ele diz que a lei de Deus se resume em amar o próximo como a si mesmo. Meus irmãos, quando nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos, nós estamos cumprindo a lei de Deus da forma mais honesta, da forma mais singela, da forma mais perfeita que ela pode existir. Não é quando nós amamos agora somente as pessoas boas, quando nós amamos a todas as pessoas. Romanos 13, versículo 9
Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame a seu próximo como a si mesmo. Meus irmãos, em Cristo, Deus fez convergir todas as coisas através do seu amor. O grande mandamento, de acordo com Cristo, é o amor, e esta é a vontade de Deus. Meus irmãos, o grande acontecimento não é algo que ainda está para vir. Nós não olhamos para um futuro distante esperando que aconteça algo maravilhoso, algo tremendo, algo miraculoso, para a gente saber qual é a vontade de Deus, para a gente saber quando todas as coisas serão reconciliadas. Elas já aconteceram em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, o céu e a terra foram reconciliados. E agora Cristo está assentada à direita de Deus Pai, assentado à direita de Deus Pai, até que o último inimigo seja colocado debaixo dos seus pés. Ele está governando, Ele está dominando, Ele está exercendo todo o seu poder e autoridade. E agora o último inimigo a ser colocado debaixo dos seus pés é a morte. E quando este for colocado debaixo dos seus pés, Cristo volta em glória. Meus irmãos, nós não precisamos esperar algo tremendo acontecer. A vontade de Deus já está sendo realizada nesta igreja, através da sua vida. Mesmo, meus irmãos, diante de toda a rebeldia da raça humana, mesmo diante de toda a maldade, de todo o pecado que nós temos visto diante dos nossos olhos, nós podemos pensar que Cristo está perdendo, mas Ele não está. O seu poder, a sua autoridade, o seu governo ainda continua se expandindo. A vontade de Deus está crescendo e ela está acontecendo. E a forma de nós vivermos a nossa vida é viver a nossa vida de acordo com a vontade de Deus, em obediência e em amor, até que todas as coisas sejam finalmente unidas em Cristo Jesus.